Feche os olhos por um segundo e imagine um planeta inteiro prendendo a respiração ao mesmo tempo. Bilhões de corações batendo no mesmo compasso, sintonizados em uma única fração de segundos. É uma loucura pensar como uma simples esfera de couro rolando por um gramado consegue paralisar nações inteiras. Mas você já se perguntou o que realmente existe nos bastidores desta engrenagem bilionária? E se eu te disser que o maior espetáculo da Terra não nasceu do amor puro pelo esporte, mas sim de uma guerra silenciosa de egos, boicotes políticos e um acordo financeiro audacioso que quase ruiu antes mesmo do primeiro apito? Seja muito bem-vindo ao canal Mysterium X. Se você é fascinado pelos segredos ocultos por trás dos maiores acontecimentos da nossa história, este é o seu lugar para desvendar, fortalecer a nossa busca pela verdade. E fique comigo até o final, porque o racha político que envolveu a estreia do Brasil vai te fazer entender perfeitamente porque o futebol carrega cicatrizes profundas até hoje. A gênese do tabuleiro global e o sonho esquecido. Para compreendermos a magnitude deste mistério, precisamos voltar no tempo, especificamente para o ano de 1904. 7 nações europeias, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça, se reuniram para fundar a FIFA. Mas o futebol ainda era visto quase como uma distração, um esporte sem a força política que tem hoje. Respire fundo e sinta o peso daquela época. O mundo saía de crises profundas e o esporte era a única válvula de escape para uma sociedade que buscava identidade. Foi então que surgiu a figura de Carl Anton William Wishman, um holandês obstinado que tentou sem sucesso costurar os primeiros acordos para um torneio global. Mas o verdadeiro arquiteto dessa história foi um homem chamado Julius Rimet. Ele assumiu a presidência da federação e governou por mais de 3 décadas, com um plano claro em mente. Rimet percebeu que as Olimpíadas de 1924 e 1928, ambas dominadas de forma avassaladora pelo Uruguai, haviam acendido uma faísca. O futebol precisava se libertar das amarras das Olimpíadas. O mundo precisava de um palco próprio, onde o verdadeiro poder pudesse ser disputado. Em 1928, em uma reunião tensa em Amsterdã, o decreto foi selado. A Copa do Mundo iria nascer. A escolha de Barcelona e o mistério de 1930. A partir do momento em que as regras foram estabelecidas, o torneio aconteceria a cada 4 anos e seria aberto a todos os continentes. Começou a verdadeira batalha de bastidores. Quem teria o direito de sediar o primeiro espetáculo? A disputa foi feroz. Grandes potências europeias como Hungria, Itália, Holanda, Espanha e Suécia colocaram suas cartas na mesa. No entanto, em 1929, durante um congresso caloroso em Barcelona, o mundo foi surpreendido pela escolha do Uruguai. Mas por que a Europa cederia o controle da primeira edição tão facilmente para a América do Sul? A resposta oficial aponta para o merecimento desportivo, já que a seleção uruguaia, o boicote e o racha secreto que quase destruiu o Brasil. Imagine o cenário de 1930. Apenas 13 nações aceitaram o desafio. A Europa, ressentida por ter perdido a sede, mandou apenas 4 representantes: Bélgica, Romênia, Iugoslávia e França. O restante cruzou o continente americano. Aqui entramos na parte mais obscura da nossa história, a estreia da seleção brasileira. Você provavelmente cresceu ouvindo que o Brasil sempre foi o país do futebol, mas a nossa primeira campanha foi uma verdadeira colcha de retalho. Prestes a representar sua pátria no maior palco do planeta, mas o orgulho de dirigentes regionais fala mais alto que o hino nacional. Como você lidaria com essa quebra de confiança nos bastidores? Uma guerra interna terrível entre os dirigentes de futebol paulista e carioca provocou um racha sem precedentes. Os paulistas, revoltados com a organização, decidiram boicotar completamente a convocação. Quase nenhum jogador de São Paulo viajou para o Uruguai.
Desfalcada, fragmentada e sem entrosamento, a nossa seleção teve uma participação dolorosa e modesta. Fomos eliminados logo na primeira fase, caindo diante da Iugoslávia por 2-1 e vencendo a Bolívia por 4-0, em um jogo que já não mudaria o nosso destino. Terminamos aquela primeira experiência amarga em um modesto sexto lugar, enquanto assistíamos de longe os donos da casa, os uruguaios, confirmarem o favoritismo ao derrotarem a Argentina por 4-2 em uma final eletrizante. A Dinastia de Ouro, o resumo das 5 estrelas do Brasil. Esqueça a geopolítica por um instante e encare a maior dinastia que os gramados mundiais já testemunharam. Embora o início tenha sido claudicante e marcado por traumas profundos como o de 1950, o Brasil ergueu uma soberania única, tornando-se a única nação a ostentar 5 insígnias douradas em seu pavilhão. Mas vamos decifrar a anatomia dessas glórias e as mentes brilhantes por trás de cada conquista. 1958, Suécia, o nascimento do rei. Após o trauma do Maracanaço, o Brasil cruzou o oceano para provar seu valor. O mundo parou para assistir à genialidade tática de Garrincha e à explosão de um jovem de apenas 17 anos que mudaria as leis do esporte para sempre. Pelé, vencendo os donos da casa na final, o Brasil conquistava sua primeira estrela e exorcizava os fantasmas do passado. 1962, Chile, o triunfo da resiliência. Com Pelé lesionado logo no início do torneio, o peso do favoritismo poderia ser esmagado para a seleção. Foi quando Mané Garrincha assumiu o protagonismo absoluto, com uma atuação considerada por muitos como a mais espetacular de um único atleta em um torneio, superando a Tchecoslováquia. Na final, o Brasil selava o bicampeonato. 1970, México, o Esquadrão Perfeito. Considerada por especialistas a maior seleção de todos os tempos, sob o calor mexicano, a genialidade de Pelé, Jairzinho, o furacão da Copa, Tostão, Rivelino e Gerson, transformou o futebol em arte pura. Ao esmagar a Itália por 4-1 na final, o país conquistou o direito definitivo sobre a taça Júlio Rimet. 1994, Estados Unidos, a redenção pragmática. Após a genialidade e o gênio forte de Romário, operando em sintonia perfeita com Bebeto, carregaram o time até a história final com a Itália, decidida no Brasília. 2002, Japão e Coreia do Sul, o fenômeno inabalável. A consagração máxima da superação humana, desacreditado por lesões terríveis no joelho que quase encerraram sua carreira, Ronaldo Fenômeno ressurgiu como um gigante, ao lado de Rivaldo e do jovem Ronaldinho Gaúcho. Os três trituraram as defesas, mitos, traumas e recordes inalcançáveis. Se olharmos friamente para os dados históricos, percebemos que a Copa do Mundo não é feita apenas de festa. Ela é construída sob obsessões e assombrações que duram gerações. O Brasil é o maior vencedor da história, ostentando orgulhosamente suas 5 estrelas no peito, seguido pela Alemanha e pela Itália, ambas com 4 taças. Mas a nossa caminhada também é pavimentada por silêncios ensurdecedores. Fomos os únicos a disputar absolutamente todas as edições já realizadas na história da humanidade. Contudo, carregamos o fardo de 2 derrotas trágicas em finais dentro de casa. A primeira delas foi em 1950, no fatídico e eterno Maracanaço, quando fomos calados pelo Uruguai por 2-1, diante de 200 mil pessoas. A segunda em 1998, quando fomos subjugados pela França por 3-0. Lembre-se, daquele instante isso toma conta das ruas e a decepção se instala no peito de milhões de pessoas. Esse é o peso psicológico e real que os atletas carregam ao pisar nesse gramado. Por outro lado, apenas
apenas 2 nações no planeta conseguiram o feito colossal de alcançar 3 finais consecutivas. A Alemanha alcançou as decisões de 1982, 1986 e 1990, perdendo as 2 primeiras e erguendo o troféu da terceira contra a Argentina. Esse embate entre alemães e argentinos, inclusive consecutivamente as finais de 1994, 1998 e 2002, garantindo o tetra nos Estados Unidos e o pentacampeonato no Japão. A Copa do Mundo deixou de ser um simples torneio há muito tempo. Ela se transformou em um verdadeiro espelho político e financeiro do nosso planeta, onde grandes disputas são travadas sob os olhares atentos de bilhões de pessoas. O pacto silencioso de Jules Rimet e o investimento arriscado do Uruguai em 1930 deram origem ao maior fenômeno cultural da nossa época, que inclusive é usado para manipular massas. Agora que você conhece os bastidores políticos, os boicotes e os bilhões de reais que ergueram esses estados modernos, você nunca mais assistirá um jogo da mesma maneira. Deixa aqui nos comentários qual dessas curiosidades históricas mais te impressionou. O racha interno da seleção em 1930 ou a impressionante trajetória da superação de Ronaldo em 2002. Inscreva-se no Mysterium X para não perder nossas próximas investigações. Ative as notificações e deixe seu gostei. Obrigado por nos acompanhar e mantenha os olhos atentos até o próximo Mistério.